Segura essa com Geisa Vale. Nesse quadro, como vocês sabem, eu trago situações reais, condenações já em acórdãos, sentença transitada e julgada em segunda instância, onde não há mais recurso, mas que o profissional vai ter que assumir esse prejuízo. E são falhas que acontecem em diversas profissões. E hoje o Segura Essa conta o caso de uma condenação que aconteceu na região metropolitana de Curitiba. Sabe quanto foi a condenação? Mais de 200 mil. Qual profissional que foi condenado? Hoje a gente vai falar dos engenheiros e dos arquitetos. Pois bem, são vários os projetos necessários para a execução de uma obra. Tem o hidráulico, né? Tem o elétrico, tem o da poste de fundação, de construção. Para se chegar a esses cálculos, a esses projetos, muitas vezes é necessário que o profissional faça estudos preliminares, como estudo da solidez do terreno, né? Porque é em cima disso que ele vai fazer o cálculo para fazer toda a parte de fundação. Ele não faz todas essas etapas sozinho. Ele geralmente contrata alguém para fazer determinados estudos, recebe os laudos, em cima dos laudos ele desenvolve o projeto. E se houver falha em alguma dessas etapas? E se diante de uma informação incompleta, ou por que não errônea, eu fiz todo o cálculo estrutural? Claro que isso não vai dar certo. A matemática é perfeita, 2 e 2 são 4. Então, se eu comecei uma conta baseado em informações que não condiziam à realidade, em algum momento esse problema vai acontecer. E vai acontecer para quem assinou aquela RT. Vai acontecer para quem desenvolveu o projeto, para quem estava responsável pela fiscalização, pelo gerenciamento da obra. Então, a engenharia, tanto quanto a arquitetura, ela vem em várias fases. Não é simplesmente chegar e construir. Até essa etapa da construção, de fato, muita coisa aconteceu antes. Muito cálculo feito, muito projeto analisado, muito estudo realizado. Um profissional que tenha falha, uma informação imputada, uma informação equivocada que tenha sido imputada em algum sistema, isso gerará problemas. E foi isso que aconteceu. Um caso, que eu vou contar para vocês, que eu vou narrar, que aconteceu na cidade de Curitiba. Foi contratada uma empresa para fazer um estacionamento. Tranquilo, fizeram o projeto, engenheiro. Uma outra empresa foi contratada para executar o projeto, ou seja, fazer de fato a obra, construir a obra, e assim fizeram. Porém, depois da obra concluída, havia um erro de cálculo na parte estrutural. O que aconteceu? O estacionamento desabou. E olha que um desabamento, nesse caso, ainda não estava em uso o estacionamento. E os prejuízos passaram de 200 mil reais. Agora imagina se a obra já tivesse sido entregue, se já tivesse veículos estacionados e houvesse o desabamento. Além do prejuízo da reconstrução, que são prejuízos materiais, esses profissionais teriam todos os prejuízos para ressarcir os veículos que lá estavam. Se houvesse algum dano corporal em alguma pessoa que estivesse transitando no local ou dentro desses veículos, que houve indenização no caso do dono do estacionamento. Por quê? Houve atraso na entrega da obra. Então, enquanto o estacionamento já deveria estar em pleno funcionamento, ele não estava, porque teve que ser refeito. E aí, além de tudo isso, de toda essa condenação, desde o período do início, que foi quando a parte foi citada, porque, como diz, a pessoa entrou com o processo, o responsável foi citado, e ali geralmente começa a correr os prazos. Aí vai com toda a com os argumentos, mostrando a responsabilidade, a culpa. O réu vai com todos os argumentos, tentando mostrar que ele não foi responsável, até que se chegue a um consenso.
seja uma sentença, seja um acórdão. Isso pode demorar 2, 3 anos, ou até mais, dependendo da quantidade de provas e de documentos que se deve juntar ao processo. E aí então sai a condenação. Só que quando a condenação sai, a data que começa a contar para aplicação de juros, de correção monetária, pode ser a data da citação, ou também pode acontecer a parte da sentença. Agora imagina, tanto a empresa que fez, quanto o engenheiro que elaborou, foram condenados a essa indenização, que poderia ter sido muito pior. Quanto será que esses profissionais receberam para desenvolver o projeto ou para supervisionar a construção? Com certeza foi um valor bem inferior ao que eles estão tendo hoje que desembolsar para reparar os prejuízos. E mais um detalhe que vale para a engenharia e para a arquitetura. Toda a responsabilidade, esses profissionais ficam atrelados à responsabilidade pela obra, no mínimo durante 5 anos, pela solidez e segurança. Ou seja, você já entregou a obra, está tudo ok, mas durante 5 anos, por qualquer problema que tenha a ver com solidez e segurança, você pode responder civilmente e até mesmo criminalmente, se houver algum óbito. E aí, meu amigo, será que não está na hora de você ter o seu seguro de responsabilidade civil profissional, que vai absorver os custos com advogados, os custos com as indenizações, os custos com honorários de sucumbência e todas as custas judiciais? Custa muito pouco a sua tranquilidade.